Bom dia, irmãos. Vocês estão com sono? Quem está com sono? Quem acordou assustado por causa do horário de verão? Que acabou. Achou que estava atrasado. Quando olhou no relógio, falou, nossa, perdi a hora. Deixa eu até me controlar aqui. Agora são 10 para as 10, certo? 10 para as 11. Ou 10 para as 10? Para as 10. 10 para as 10? Tão cedo assim? Amém. Irmãos, bom dia. Hoje tenho algo para compartilhar com vocês que é muito simples. Algo que com certeza você já ouviu falar e já, ouviu pregações e ministrações e já estudou. Mas o que eu tenho para falar é sobre o Evangelho, sobre as boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salvou, e nos libertou, do inferno, para que nós pudéssemos ter a vida. Então, algo que eu quero falar bem simples com você, é para que você consiga desfrutar ainda mais a presença do Senhor, amém? Quem aqui quer receber mais e desfrutar mais da presença do Senhor? Para isso, você precisa entender o que te trava de receber essa presença. Você precisa entender o que às vezes está deixando a torneira meio aberta, sabe? Quando a torneira está meio aberta, tem água para cair, mas não cai tudo. E às vezes você está ali se alimentando do pouquinho, mas Deus não morreu para te dar pouquinho. Deus morreu para te dar uma cachoeira, para que você nunca mais tenha sede, para que você nunca mais se sinta condenado. Então, hoje, a maior estratégia que o diabo usa contra o crente, uma das maiores estratégias que ele mais investe, não a única, mas a maior. Se é a maior, nós precisamos estar armados contra ela, nós precisamos entender ela, Mas a maior estratégia que o diabo usa para te travar é a condenação, É aquilo que te condena, que te acusa, aquele sentimento de dívida eterna que você tem com Deus, E ele usa isso para que você não desfrute de tudo que ele tem para você. Você consegue entender? Presta atenção em mim aqui, por favor. Apocalipse capítulo 12, versículo 10, fala assim: E ouvi uma grande voz no céu e dizia, agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Senhor Jesus, porque, presta atenção, já o acusador de nossos irmãos é derrubado, a qual do nosso Deus o acusava de dia e de noite. Então aqui está falando que o acusador dos nossos irmãos, o diabo, ele nos acusa de dia e de noite. Então nós constantemente, frequentemente, diariamente, nós somos acusados. E ele investe pesado nisso, para que você se sinta em dívida. Ele usa a palavra de Deus às vezes, a lei de Deus, que Deus fez para te acusar, para fazer você não desfrutar do que Deus tem para você. Então, muitas vezes ele faz isso sem você perceber. É incrível. Alan, vem aqui, por favor. Só um minutinho. O diabo ele é tão astuto que ele te acusa, ele faz você acreditar na acusação sem você perceber, sem você identificar, Isso acontece muito na nossa vida, De às vezes você se sentir acusado, condenado, E não perceber que é ele que está te falando. E muitas vezes você até acha que é o Espírito Santo que está fazendo isso. É incrível. Você acha que Deus está te cobrando algo. Fala, mas você fez aquilo lá. Nossa, é verdade, olha, eu fiz aquilo. Como que eu vou para a célula hoje? Como que eu vou poder chegar em casa e cobrar aquela jantinha esperta, sendo que eu acabei de brigar com ela? Eu não sou digno nem disso. Como que eu vou ligar para o meu líder, sendo que eu
pisei na bola, como que eu vou chegar perto de alguém? E aí você começa a achar que essa acusação vem de Deus. Aí, tá vendo? Ó, Deus está me alertando aqui que eu não sou digno de estar no culto, diante de tudo aquilo que eu fiz durante a semana. Eu não orei, eu não li a Bíblia nem um dia, eu faltei na célula, como que eu vou no culto? Eu não tenho nem coragem. Já aconteceu isso com você? Comigo já, né? Então, uma das coisas que acontece é o sentimento de acusação. É isso que nós precisamos entender em Romanos, capítulo 8. Eu gostaria que você abrisse. É um versículo rápido, mas você precisa entender, marcar aí. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Esse versículo é um versículo que você tem que ter ele cravado aí na sua Bíblia. Quando você abrir, tem que aparecer esse versículo para você. Romanos capítulo 8, versículo 1. Amém? Vamos lá? Só o 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está assim na sua Bíblia aí? Amém? Vamos ler todo mundo junto? No 3. 1, 2, 3. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Querido, você é a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo, presta atenção aqui, ele não está com você, né? Nós temos um hábito, né? Que não tem problema nenhum você falar, né? Mas eu, por exemplo, vou na casa da minha mãe, toda vez quando eu saio do portão, o que que ela fala? Vai com Deus. Não fala? Você não fala isso pro seu filho? Amém. Mãe, estou indo para a escola, vai com Deus, meu filho. Mãe, estou indo viajar, vai com Deus. Não tem problema. Mas nós precisamos entender que Deus não está conosco. Deus está em nós. Deus está dentro de você. Então, aonde você está, Deus está. Então, você está em Cristo. Se você está em Cristo, não há mais condenação sobre você. Você consegue entender? Então não existe nada que o diabo possa jogar no seu colo aí, de falar, ó, tá vendo? Isso você está devendo. Não existe, sabe por quê? Porque se você está em Cristo, que está, não existe mais condenação. A condenação não faz mais parte, porque Ele pagou o preço de toda a nossa condenação, amém? Então, só para você entender, antes de Paulo falar isso, no capítulo 7 ele fala assim, ó: quanto mais eu tentei praticar a lei, mais eu percebi uma lei em meus membros. E quanto mais eu lutava, ele me levava a pecar. A lei me levava a pecar. E aí Paulo continua dizendo, a lei é boa, mas infelizmente a minha carne é impotente. E sempre que a lei entra em contato com a carne, me leva a pecar. Então, querido, o que nós precisamos entender? O que você está falando de condenação, agora está falando de lei? Porque nós precisamos entender para que a lei foi feita. Porque até alguns anos atrás, algumas décadas atrás, a lei, ela era ensinada e pregada como vida para nós. E aí, por que do nada você está falando agora que a lei te leva a pecar? Eu não, Paulo, né? Por quê? Nós precisamos entender por que foi feita a lei. A lei é de Deus, ela é boa para nós, nós precisamos entendê-la, mas nós não precisamos vivê-la e nem praticá-la. O que nós precisamos viver é a graça daquele que nos salvou. Então, para você entender a lei, eu vou ler Romanos 3, versículo 20. Fala assim, ó: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem
o conhecimento do pecado. De novo, por isso, nenhuma carne será justificada diante das obras da lei, porque a lei vem para o conhecimento do pecado. Você consegue entender? Então a lei, ela não te santifica. Se você cumprir a lei, você não vai ser santo. Você não é santo porque você não passa no farol vermelho. Você não é santo porque você não briga com o seu marido, você não responde ele. Você é santo porque ele te santificou. Ele te ajudou, ele te faz santo. A lei serve para quê? Para você conhecer o que é certo e o que é errado. Ela te mostra o pecado. Porque se não tivesse lei, como que eu ia saber que matar é crime? Se não tivesse lei, como que eu ia saber que roubar é pecado? Não ia saber, só pelo Espírito Santo. Mas a lei, ela te mostra o pecado. Vocês estão entendendo? É importante que você entenda isso. Então, é lógico que se você tem uma vida, por exemplo, hoje, você está aqui ouvindo a palavra. Se você tiver entendimento que você não está em pecado, que você está tudo tranquilo, a sua vida está tranquila, está beleza, você vai conseguir receber, você vai ser muito mais abençoado do que você já é, você vai receber a palavra, beleza. Mas se você vem aqui sabendo que você é um pecador miserável, que, nossa, como eu sou ruim, isso vai travar a sua vida, porque você descumpriu a lei, e a lei te trouxe a condenação do pecado. Então, se você estiver aí na sua cadeira, pensando no seu pecado, nas coisas que o diabo está falando para você, você não consegue desfrutar, porque a lei vai te conduzir a pensar que você é um pecador indigno de receber algo de Deus. Consegue entender? Então a lei, ela serve para isso. E o que o diabo faz? Ele traz a lei que é de Deus, né? Porque nós precisamos entender o que Deus quer de nós, e ele joga para você de uma forma de condenação. Fala, ó, miserável pecador, olha como que você consegue vir nesse culto, como que você consegue receber algo, como que você consegue levantar sua mão, você nem devia estar aqui, você descumpriu a lei. Mas aí, quando isso vem, o que você tem que lembrar? Mas ele pagou, ele levou sobre si todos os meus pecados naquela cruz. Então não é por causa do descumprimento da lei que você não é digno de receber a presença de Deus. Então você está falando então que eu posso pecar livremente e vir aqui e receber? Poder você não pode, mas você recebe. Mas o pecado não está livre quando eu prego a graça para você, pelo contrário, né? O pecado, claro que você não pede, eu posso pecar hoje? Se você pedir, ninguém ia deixar. O pecado, ele mostra o amor que você tem por Deus, de não magoá-lo. Então, na verdade, a lei te mostra o pecado, e a graça te ajuda a não pecar. Você consegue entender? Então, nós precisamos entender isso. E hoje, há um tempo atrás, desculpa, eu tô meio gripado, tá? Eu vou tomar bastante água por causa da garganta. Eu tive um companheiro de trabalho lá na empresa que eu trabalho há um tempo atrás, que ela estava passando mal, estava com problema de saúde. E ela foi procurar o médico, né? Porque estava atrapalhando a empresa, estava atrapalhando o casamento, estava atrapalhando a vida dela. E ela foi no médico. E aí, o que aconteceu? O médico fez alguns exames, e aí depois de pouco tempo ela chegou e pediu as contas da empresa. Falou, ó, eu preciso ser mandado embora e tal. E aí o meu patrão perguntou, mas por que você vai ser mandado embora? Por que você quer sair e tal? Você sempre foi tão fiel. E ela pegou e falou, porque eu fiz alguns exames e o médico descobriu que eu estou debaixo de um grande estresse. E aí eu fui contando a minha vida e eu passei por um psicólogo e ele falou que a igreja está me estressando tanto que está atrapalhando a minha vida. E aí ela saiu do emprego, saiu da igreja, né, ela foi líder de célula, largou a célula
e falou, vou buscar Deus de casa. Então, ela entendeu, ela descobriu que o estresse que a igreja ou a empresa trazia para ela era tão grande que ela teve que largar tudo isso. Agora, por que eu te falo isso? Porque hoje em dia o estresse é algo que, por exemplo, o trabalho não é estresse. Eu vou tentar explicar para você melhor. Em Gênesis, Deus colocou Adão e Eva num jardim. Daí beleza. E aí o que aconteceu? No jardim tinha, eu acredito que milhões, não sei, milhões de frutos, de possibilidades que ele podia comer. Então, com certeza, Adão e Eva não passavam fome no jardim. Ele tinha tudo ali disponível, à disposição. Se ele pegasse uma maçã, daqui a pouco já tinha outra ali para ele. Se ele fosse num rio, tinha água em abundância para ele. Então, você concorda comigo que não tinha fome no jardim? Quem acredita nisso? Eu acredito. Então, tinha tudo ali fácil para Adão. E depois do pecado, o que aconteceu com Adão? Deus olhou e falou, então agora, para você comer, você vai ter que suar. Você vai se alimentar do suor do seu rosto. Espera aí. Agora é estresse. Agora ele teve um surto de estresse ali, porque fala, como que eu vou comer? Eu não sei, talvez eu não vou conseguir pescar, como que eu vou plantar? Eu não precisava plantar, agora se eu colher eu como, se eu não colher eu não como. Agora você concorda que teve um surto de estresse em Adão? Meu Deus, mas como que caça? Meu Deus, como que eu pesco? Como que eu faço as coisas? Então ali teve um estresse. Por quê? Porque ele teve medo, né? Se você vê na Bíblia, eu não vou ler para a gente economizar um pouco de tempo, mas depois que Adão comeu o fruto, o que ele fez? Ele se escondeu. E aí Deus perguntou para ele, Adão, cadê você? Ele falou, senti medo, porque vi que estava nu e me escondi. Aí Deus faz uma pergunta muito interessante. Espera aí, quem disse que você estava nu? É como o seu filho chega da escola e fala, mãe, eu acho que eu sou burro. Que você vai? Mas quem disse que você é burro? Quem falou? Porque você presume que ele não tirou essa conclusão sozinho. No mínimo, alguém falou, você é burro, você não conseguiu fazer essa conta de matemática. Eu tinha muito isso, que eu era péssimo em matemática. E toda vez que eu ia fazer alguma prova, principalmente quando eu olhava para o meu irmão mais velho, eu falava, eu sou burro. Aí, não sei se você já viu meus irmãos, um eu sei que você já, o outro é branco, mais alvo como a neve. É branco. E aí chegou uma fase da minha vida que comecei a achar que eu era adotado. Mãe, eu acho que eu sou adotado. O que ela falou? Quem disse que você é adotado? Então, foi a pergunta que Deus fez para Adão, mas quem disse que você estava nu? E aí, a Bíblia não fala. Mas como que Adão percebeu? Por causa da acusação. Por quê? Vamos entender isso aqui. Porque depois que ele comeu o fruto, né, não fala a Bíblia, mas eu creio, né, é uma conta lógica que o acusador, a serpente, chegou e falou, agora lascou para você. Agora não tem mais jeito, porque você comeu da árvore que não era para comer. Então agora você não é digno mais de estar na presença de Deus. Sabe por quê? Você está nu. Agora você pecou. Agora você não tem mais direito de estar na presença de Deus. Porque você pecou, virou pecador e Deus não compactua com o pecado. Imagine a cabeça dele. Falou, nossa, agora já era. Agora eu estou nu, como que eu vou chegar? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou me esconder, coitado. É como aquela criancinha que se esconde atrás do sofá e deixa o pé para fora, assim, sabe? E ele fez isso por quê? Por causa da condenação. Né? Talvez, eu não sei, não é bíblico isso. Mas se talvez ele corresse para Deus e falasse, Deus, eu pequei, eu fiz isso, talvez teria uma outra história.
mas por causa da condenação que ele recebeu de Satanás, isso trouxe a ele uma euforia a ponto de se esconder e de achar que não é mais digno de Deus. Você consegue entender? Então, o problema do estresse não é o trabalho. A igreja não te traz o estresse. O estresse da sua casa não é por causa do seu marido, dos seus filhos, do seu chefe. O estresse vem por causa da condenação. De você achar que você está sempre em débito, que você nunca é digno do seu salário, que você não é digno do seu líder, que você não é digno da sua célula, e isso vai te dando uma carga, um peso tão grande, a ponto de você não conseguir suportar. E aí, pelo fato de você não identificar o que é isso, sabe o que você fala? Essa igreja está me matando, esses eventos estão me matando. Nossa, velho, tem que toda terça fazer o curso, toda quarta eu tenho célula, todo sábado eu tenho culto de jovens, e você começa a aderir à responsabilidade do estresse, que vem pela condenação, à igreja, que é a única que te alimenta. O problema não é a igreja, o problema não é o emprego, o problema não é o seu marido, o problema é a condenação de você achar que você não é digno de receber algo a mais. Amém? Você consegue entender isso? Então, é muito natural a gente pensar na dignidade do Senhor. Mas espera aí, né? A Bíblia fala que nós temos que nos autoavaliar. Então deixa eu parar para pensar aqui. Como que foi a minha semana? O que eu fiz de errado? Quais foram os meus pecados? Quais foram os meus acertos? Agora, beleza. Então, tá meio a meio, eu posso tomar ceia. Ou eu não posso tomar ceia. Então, você acha que você pode ou não pode receber de Deus de acordo com as suas obras. Mas as obras são da lei. A lei te mostra o pecado. E aí você recebe a condenação e nunca vai achar que é digno. Mas deixa eu te falar, digno mesmo, digno no pé da letra, nós não somos. Eu não sou digno de estar aqui falando para você, porque eu sou tão pecador ou mais do que você. Eu. Agora, aquele que está em mim, que me lavou com o sangue dele, que é justo, que não teve pecado, me torna digno e justificado para poder falar para você. Sabe por quê? Eu estou um pouco mais alto aqui, não é porque eu sou mais do que você, é só para você me ver. Mas se eu estiver do seu lado, eu sou igualzinho a você. O pastor também, ele é igualzinho a você. Nós todos, na verdade, temos o mesmo sangue, que é o sangue de Cristo. Consegue entender? Então, vamos, só para você entender essa parte do estresse aqui e da condenação. Vamos supor, eu vou inventar aqui uma história que não foi verdade. Pelo menos não hoje. Então, eu saí de casa, acordei mais cedo, fui orar, fui estudar a palavra, estava bem. Cheguei, estava vindo para a igreja, no caminho, minha esposa lembrou de um negócio que eu fiz durante a semana que não deveria ter feito. E aí, eu falo, não, mas peraí, mas eu não fiz por causa de você. Você que me atrapalhou. E aí começa aquela discussão. Mas eu te atrapalhei. Aí começa aquele quebra-pau. Não, mas foi você. E aí eu entro numa discussão profunda com ela. Chego aqui, começa o louvor. Aí eu vou me desligar. Ai, Deus. Ai, vem nesse... Aí eu começo, mas toda hora eu tô ali. Mas também, velho, olha o que ela falou pra mim. E aí, no louvor eu já começo. Como que eu vou subir lá para pregar agora? Como que eu subo lá para pregar agora? Acabei de brigar com a minha esposa, cara. Eu sou muito falso. Se eu subir lá, eu vou ser muito falso. E aí eu subo, falando, Senhor, me ajuda, Deus. Deus do céu, acabei de brigar lá, eu sei que vai ser bem, mas, nossa, me ajuda, Deus. Nossa, eu sei que eu sou pecador, mas me ajuda dessa vez. Amanhã eu oro mais, amanhã eu leio mais, amanhã eu não brigo com ela. Pensa como que eu vou subir aqui para falar para você. Você acha que eu vou estar bem? Não, eu vou estar estressado e eu vou estar condenado. Então, às vezes, você pode deixar de receber algo da parte de Deus por causa de eu me sentir condenado. Você consegue entender isso?
Com você é a mesma coisa. Se você viver uma vida de condenação, de achar que você não é bom o suficiente, que você não faz as coisas boas o suficiente, você não consegue liberar a presença de Deus que está em você de uma forma que você poderia liberar. Você consegue entender o que eu estou falando? Aí eu pego, então vamos acabar com esse problema. Pastor, não prego hoje. Acabei de brigar com a minha esposa, tá? Então prega você no meu lugar, porque eu não consigo subir lá. Porque uma cena aqui da nossa história foi o quê? Eu subi condenado, certo? Eu não vou conseguir pregar. Então, vou resolver isso. Pastor, sobe lá e prega. Aí o pastor sobe e prega. Como que eu vou estar ali embaixo? O que o diabo vai falar para mim? Miserável, tá vendo? Nem para pregar você consegue. Você é inútil mesmo, cara. Olha, por causa de uma briga, olha, você não consegue pregar. E ali você acha que eu vou estar tranquilo? Acho que sim, eu acho que não. Eu vou ser condenado, dia e de noite. Então se eu faço, eu sou condenado. Se eu não faço, eu sou condenado. Sabe o que eu vou fazer então? Não vou nem no culto. Eu vou no culto nada, porque eu sei que se eu for pregar, eu vou ser condenado. Se eu não pregar, eu sou condenado. Então, vou parar com tudo. Não vou mais na célula, não vou mais no culto. Vou buscar Deus na minha casa. Irmão, você acha que vai sarar? Você acha que eu vou ficar lá tranquilo? Vou nada. Você, não sei se você conhece, ou se talvez você já se desviou, mas se você já se desviou, você sabe que todo dia você lembrava do Espírito Santo. Todo dia. Você fala, meu, eu estou no lugar errado. Olha o que eu estou fazendo da minha vida. Olha só como eu não sou merecedor nem de estar na igreja. Então, querido, deixa eu te falar, a condenação ela vem de dia e de noite. Ele te acusa de dia e de noite. Ele joga o pecado na sua cara de dia e de noite. Mas nós precisamos entender que aquele que está em Cristo foi liberto de toda acusação. Amém? Desculpa. 2 Coríntios capítulo 5 fala assim, ó, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha que lindo esse versículo. A Bíblia não fala que Deus, que Jesus se tornou pecador por nós, porque nele não existiu pecado. Então, para ele ser pecador, ele tinha que cometer um pecado, né, para se fazer pecador. Então, ele não foi pecador por nós. Ele se fez direto o pecado. Ele falou, eu vou cortar esse mal pela raiz. Então, quando Jesus foi cravado na cruz, ali estava o pecado, e não os pecados, né? Não estava ali naquela cruz a fofoca, não estava ali algo específico, estava o pecado. Ele se fez pecado por nós. Então, não existe nenhum pecado. Nenhum se inventar um pecado agora. Acabei de inventar um pecado aqui. Deus me trouxe aqui que tirar o retorno da tomada é pecado. Nem se eu cometer esse pecado que acabou de criar, ele não tenha pago na cruz. Porque tudo que é pecado, ele pagou na cruz. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque hoje o diabo não tem mais direito nenhum de te acusar de qualquer pecado, porque todos os pecados foram cravados na cruz. Isso te dá total liberdade, autoridade, te dá liberdade para você poder levantar os braços e falar, eu sou justificado, porque eu fui crucificado com ele, então junto com ele todos os pecados foram perdoados. Consegue entender? Em João, capítulo 8, versículo 10, conta uma história que você já conhece, que é da mulher pecadora. Então Jesus estava ali, e os fariseus trouxeram uma pecadora pega em adultério. Trouxeram a pecadora até Jesus. O engraçado é que trouxe só a mulher. O homem não trouxeram junto com a mulher. Como se a mulher tivesse adulterado sozinha. Por que não trouxeram o homem? Porque provavelmente o homem também era um fariseu, igual a eles. Talvez o homem que ela estava adulterando estava ali querendo atirar a pedra nela. Então, eles chegaram e falaram, mestre,
a mulher foi pega em adultério. E a lei diz que se fosse pego em adultério, ela teria que ser apedrejada até a morte. Certo? Então, o que faz agora? Eles não quiseram ali fazer o cumprimento da lei. Eles quiseram pegar Jesus. Falou, vamos ver se ele vai ter coragem de matar ela. Então, o que nós fazemos? Aí Jesus olha e fala, tá bom, verdade, a lei fala isso. Então tá bom, aquele que não tem pecado algum, pode atirar a primeira pedra. E ali então, aquela mulher, creio eu, que estava ali ajoelhada, e ali então, os homens começaram a cair em si, e foram saindo. Presta atenção nisso aqui. Aí, Jesus olha para ela e fala, mulher, cadê aqueles que te acusavam? E ela responde, não sei, Senhor, foram embora. O que ele fala ali? Quem sabe? Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Agora, para pensar. O que ele falou? Vá e não peques mais. Agora, para você ir e não pecar mais, o que ele falou um pouco antes? Eu também não te condeno. Mas um pouco antes, o que ele falou? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, Jesus era o único ali que poderia acusar, porque ele não tinha pecado. Então, se ele pegasse a pedra e atirasse nela, ele não ia descumprir a lei, porque ele não tinha pecado. Mas o que ele falou? Eu também não te condeno. Querido, entenda uma coisa, quer não pecar mais? Quer não viver uma vida de pecado? Você precisa entender e receber o dom da não condenação. Ele não te condena. Ah, mas peraí, eu já estou com 55. A minha vida inteira, eu fui uma péssima mãe, uma péssima mulher, a minha vida inteira, você não sabe os pecados que eu fiz, eu só tenho uma semana de crente, você está falando então que agora, todos os meus 55 foram apagados? Não foram apagados, mas eles foram perdoados pelo sangue de Cristo. Você consegue entender? Provavelmente você vai se lembrar das coisas que você fez de errado, mas elas não podem se transformar em acusação para você, porque Ele não te condena. Você entende? Ele não te condena. Querido, isso te dá uma vida mais leve. Mais leve. Eu quero te falar então, rápido, 4 sintomas. 4 sintomas, presta atenção. 4 sintomas que você vive uma vida de acusação. O primeiro sintoma é a sensação de incapacidade. Você se sente incapaz para tudo. Se eu chegar em você e falar, Josa, você vai ser agora, né, vamos supor que ele fosse líder. Você vai ser um discipulador, que é o que aconteceu no final do ano. A primeira coisa que ele pensou, não vai dar não, cara. Não vai dar, eu não sei pregar, não vai dar, eu sou tímido para falar no microfone. Uma célula já me dá trabalho, imagine 4, 5. Pensou ou não pensou, Josi? Mas o que ele falou? Mas não sou eu, mas é aquele que está em mim que vai me fazer. Então, eu aceito. Agora, se ele não tivesse essa conclusão, você acha que ele ia aceitar o desafio? Nunca. Teve um momento da minha vida, depois de 5 anos de casado, que eu olhei para ele e falei, agora acho que está na hora de a gente tentar um filho. Se eu parar para pensar na minha capacidade de ser pai, sabe qual que é? Nenhuma. Se eu for parar para pensar, vamos dar uma nota de 0 a 10, o quanto eu me acho um bom pai? Sabe quanto que eu vou dar para mim mesmo? 0 não, porque pelo menos eu vou ter amor. Mas de capacidade de dar banho, de trocar, de dar remédio, vou dar aí 3 para mim. 3, eu acho que é uma nota justa. Mas o que eu paro e penso? Mas não sou eu, esse filho não é meu, esse filho é de Deus. Você acha que Deus não vai me capacitar para cuidar dele?
Lógico que vai. Então, deixa eu te falar, a sensação intensa de incapacidade, às vezes você fala que é humildade. Não, eu sou humilde. Não, sou humilde. Não, eu não consigo ser anfitrião, minha casa é humilde. Não, eu não consigo ser um bom líder de célula, eu sou humilde. Não, não é humildade. Isso chama acusação de incapacidade. Não estou falando que você tem que ser soberbo, né? Não vamos levar ao extremo, não, eu tudo posso naquele que me fortalece, então eu vou fazer um evento para 1.500 pessoas da minha célula. Não, vamos ter um equilíbrio. Mas espera aí, não é você que se capacita, é Ele em você que te faz mais do que vencedor. Você consegue entender isso? Então, a pessoa que vive pensando que não é capaz, isso é um sintoma de acusação. Segundo, sempre procura o culpado. Então, quem vive numa vida de acusação, sempre quer achar um culpado também. Sempre. Então, peraí, eu no caminho briguei com a minha esposa, mas peraí, também eu sei que tem um monte de gente que briga com a esposa no caminho. Mas peraí, eu briguei, mas a culpa não foi minha, a culpa foi dela. Não, mas peraí, as coisas não fluíram, meu casamento não deu certo. Mas por quê? Por causa dele. Eu era assim quando era pequeno. Talvez você também. Tudo quem que fez isso aqui? Foi ele, principalmente se seu irmão for mais novo. Né? Então, você sempre quer achar um culpado para as coisas. Você sempre quer achar a culpa, atribuir a culpa para alguém. E se você não consegue, você tenta pelo menos dividir a culpa. Não, eu fiz, mas ele também fez. Então isso é também um sintoma de uma vida de condenação. Tudo tem que ter um culpado. Tudo tem que ter um problema. Ah, hoje eu não recebi o louvor porque o violão estava desafinado. O som estava muito alto. A palavra não foi tão intensa. Então, tudo tem que ter um culpado. Deixa eu te falar. Não existe um culpado. Existe um perdoado. E você já foi perdoado. Você é perdoado. Você, olha aqui, ó, é perdoado. Você é perdoado. Não tem que ter o culpado, sabe? Porque ele já pagou o preço da culpa. Consegue entender isso? Terceiro, sempre se esconde de Deus. Que foi o que aconteceu com Adão. Nossa, é verdade, eu não sou digno, estou nu, vou me esconder. Isso nós vemos frequentemente, né? Quando você não está tão bem, é fácil você perceber quando a igreja está vazia. O lugar que você senta na igreja, às vezes, aqui nem é tão grande assim, mas o lugar que você senta na igreja, às vezes fala algo sobre você. Por quê? Quando você não está bem, você quer sentar lá no fundinho, né? Porque, daqui eu já vou embora, tá bom aqui. Agora, quando você está naquela vontade, tá, você quer, não, eu quero sentar lá na frente para eu ouvir. Então, isso diz algo sobre você também, né? De se sentir, né, sempre em débito, a ponto de se esconder. Não quero que ninguém me veja. Hoje eu não vou na célula não, porque eu não estou bem. Hoje eu não vou no culto não, porque eu não estou bem. Hoje eu não vou nem ligar para o meu líder, porque eu não estou bem. Querido, deixa eu te falar. Não existe altura, não existe largura, não existe profundidade, não existe potestade, não existe anjos, não existe nada que te separa do amor de Deus. Sabe o que é separar? É separar. Então não tem como você se esconder, porque Ele está em você. Você consegue entender isso? Quarto, sentimento de complacência. O que é isso? É aquele sentimento de que quando o diabo te acusa de algo, você concorda com ele. Sabe? Quando o diabo fala para você, você não consegue, hoje Deus não tem nem como abrir os céus sobre você, porque olha o que você fez, aí você ora e fala, é verdade, nossa, é verdade, como? Que foi o que aconteceu com Adão, nossa, é verdade, estou nu, nossa, é verdade, eu pequei, nossa, é verdade, eu sou indigno. Então, quando você tem esse espírito de complacência, de concordar com o que o diabo fala, isso é um sintoma de acusação. E é muito perigoso, porque ele usa isso para falar que você merece ter uma vida desgraçada, sem a graça de Deus.
Ele te faz pensar que você não é digno de ter uma vida abundante. Porque Ele veio para dar vida e vida com abundância. E aí Ele começa a fazer você acreditar. E aí o que acontece? Você fica desempregado, Ele já aponta o dedo na sua cara e fala, você ficou desempregado porque você é um péssimo funcionário. Porque você chega atrasado. Porque ninguém te ama. Porque você é o menor dos seus irmãos. Por isso que você está desempregado. E aí o que você pensa? É verdade. Eu mereci esse desemprego. Eu mereci esse casamento. Eu mereci essa vida triste, pobre, medíocre. Eu mereci. E aí você começa a achar que você é merecedor da doença, merecedor de tudo que acontece de ruim na sua vida. Você acha que a culpa é tua. O pastor Aloysio contou uma história de uma mulher que estava com câncer e ele foi orar por ela. E ali então, ele foi orar e a mulher falou, estou com câncer e tal, me ajuda, mas será que Deus pode me curar? Aí ele falou, claro que Deus pode te curar. Aí ela falou, não, mas sabe o que aconteceu? Eu estou com câncer, mas é porque eu fumei durante 50 anos. Então eu mereço esse câncer. E ele deu uma resposta muito sábia. Ele falou, se você merece, provavelmente Deus não te cura. Porque Deus não tira coisas boas das pessoas. E se você merece, é porque é alguma coisa boa. Então provavelmente Ele não te cura. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Aquela cruz que Ele subiu, que Ele se fez pecado por nós, estava lá também 50 anos de fumo. Ou seja, se você crê que Ele levou os 50 anos de fumo e que você não existe mais condenação sobre você, aí sim Ele pode curar. Você consegue entender? Então, às vezes, nós deixamos a torneira meio aberta, porque nós achamos que nós merecemos as coisas ruins. Mas pera, deixa eu te falar, você não merece nada. Você não merece coisa ruim. Você merece entender que Ele pagou o preço por mim e por você. É isso que nós precisamos entender, esse amor que constrange. E aí eu vejo muitas pessoas falar, nossa, eu estou na tribulação de Jó. Nossa, eu estou igual a Jó. Nossa, eu estou a vida de Jó. Eu tenho que ter a paciência de Jó. E às vezes você se compara com Jó, porque Jó teve uma vida, né, uma fase da vida muito difícil. Mas deixa eu te falar, eu já falei isso aqui uma vez, mas estudiosos falam que Jó sofreu por 9 meses só. Foi um pouco tempo da vida dele. Só que depois do sofrimento, ele recebeu tudo em dobro. Então se ele tinha 1.000, ele recebeu 2.000. Se ele tinha 7 filhos, ele começou a ter 14 filhos. Então tudo em dobro, tudo que ele tinha de bom, multiplicou. Se você se acha que você está passando uma fase de Jó, deixa eu te falar, se prepara. Porque a abundância de Deus está vindo sobre a sua vida. A prosperidade de Deus está vindo sobre a sua vida. A saúde está vindo sobre a sua vida. O casamento restaurado está vindo sobre a sua vida. Você só precisa entender que você não é mais condenado. E nunca foi condenado pelo Senhor Jesus. Amém? 5 e último. Autopunição. É engraçado, todo mundo que erra, que peca, ele se sente no direito de pagar pelo pecado. Isso eu falo gente do mundo e gente da igreja. Nós somos cheios de justiça própria. Mas peraí, a gente perdeu dias aqui pintando a igreja, né? Vamos supor, o irmão veio aqui, ajudou a pintar, ajudou a cuidar, ajudou a instalar, e ninguém bateu palma para mim. Ninguém atribuiu a mim essa façanha, essa coisa linda aqui. E aí ele se sente condenado. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém vê meu trabalho. É assim toda a igreja, porque é só assim que funciona. E aí essa condenação faz ele se punir. Como? Se afastando, se escondendo, tendo complacência. Você consegue entender? Então, tudo que nós queremos fazer, nós precisamos pagar de alguma forma. Se eu chatear minha esposa, vamos supor que a Thalita falou mal do cabelo do Nardel. Você acha que ele vai trazer flor para ela? Não, tá doido. Ela acabou de me ofender, eu vou fazer algo. Não, que isso?
eu vou não ligar para ela. Hoje eu não ligo para ela. Hoje eu não trago o chocolate dela. Hoje eu também não lavo a roupa. Você entende por quê? Porque ele acha que deve fazer com que ela pague o pecado. Você consegue entender? E conosco é a mesma coisa. Nós queremos pagar os pecados. Né? Nossa, eu vou na igreja. Nossa, que eu estou pagando meus pecados. Minha vida está muito ruim. Deixa eu te falar. Quando você tenta pagar o seu pecado, você anula a cruz. Porque a cruz já pagou o seu pecado. Existe um princípio jurídico que uma pessoa ela não pode pagar 2 vezes ou mais de uma vez pelo mesmo crime. Ou seja, eu tomei uma multa de trânsito, passei no farol vermelho. Apesar que isso não é crime, é uma infração, né? Mas, beleza, tomei a multa, fui lá, paguei. Não pode chegar semana que vem e falar, ó, aquela multa lá, ó, tô te dando outra multa, porque aquela vez você tomou. Não, mas espera aí, eu já paguei a multa. Aí o que ele vai te falar? Então me mostra o comprovante. Querido, o diabo é a mesma coisa. Você errou, você pecou, você se sentiu acusado. E sabe o que ele vai fazer amanhã? Mas espera aí, ontem você fez isso. O que você tem que falar para ele? É verdade, ontem eu fiz isso. É isso que você tem que falar? Não, você está falando, é verdade, eu fiz. Mas espera aí, está aqui o comprovante. Que todas as minhas dívidas foram pagas na cruz. Você consegue entender? Então você não pode pagar pelo seu pecado, sabe por quê? Porque ele já pagou. Se ele pagou, tá beleza. Fui almoçar com o pastor. Aí ele falou, Anderson, hoje eu quero te abençoar, eu vou pagar aqui o almoço. Tô. Aí o garçom, beleza, pode acrescentar os 10%? Pode acrescentar. É a mesma coisa que eu chegar lá depois do caixa e falar assim, ó, o almoço lá, eu quero pagar. O que ele vai falar? Não, mas peraí, seu pastor já pagou. Não, mas eu quero pagar. Não, mas seu pastor já pagou, você já foi abençoado. Não, mas eu faço questão de pagar. Ou seja, o que era bênção para mim, se tornou em prejuízo. Porque eu quis pagar algo que já foi pago. Deixa eu te falar, querido, você não precisa viver em condenação. Porque tudo que tinha o direito de condenar já foi pago. Você consegue entender isso? Isso é maravilhoso. Judas, te dar um exemplo aqui, bíblico. Judas, o que ele fez? Ele traiu Jesus, certo? Ele foi e entregou Jesus. E aí, E aí, depois que ele tem entregue Jesus, ele parou para pensar e o diabo veio e o acusou. Olha o que você fez. Falou que era discípulo, falou que amava. Jesus confiava em você. E olha o que você fez. Você traiu a pessoa que te estendeu a mão. Você é mau caráter. Você não merece ter um discípulo, um discipulador como esse. Você é indigno. Você de todos, você é o pior, cara. Você traiu quem mais te ajudou. E aí que ele pensou, nossa, é verdade. Eu traí aquele que mais me estendeu a mão por poucas moedas de prata. O que ele fez? Então eu mereço pagar esse pecado. E aí ele se suicidou-se. Ele tirou a própria vida tentando pagar o pecado. Se ele talvez soubesse que há pouco tempo, Jesus ia pagar esse pecado para ele, talvez a história de Judas seria diferente. Mas ele quis pagar, ele teve justiça própria, ele quis fazer a justiça com as próprias mãos. Você entende isso? Sabe quando o seu líder pega no seu pé, o seu discipulador, seu pastor, pega no seu pé e você acha que aquilo é um absurdo, fala, meu, ele não me entende. Sabe o que você... Você tem 2 alternativas. Ou você retruca e desobedece, ou você baixa a cabeça e obedece, reconhecendo a autoridade. Se você desobedece, sai chutando o balde, sai fazendo tudo, é justiça própria. Sabe por quê? Porque não foi você que decretou, foi ele. Então, se existir algum problema, algum erro, não é você que vai pagar, vai ser ele. Ele vai sofrer algumas consequências, né? Não estou falando que Deus joga praga. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O pastor mandou pintar de rosa. Eu não gosto de rosa. Eu falo, pastor, eu não pinto essa parede de rosa.
Aí ele vai falar, não, mas eu estou mandando, faz. Se eu sair chutando o balde, falar, esse pastor não sabe de nada, eu estou fazendo justiça com as próprias mãos. Agora, se eu pinto a parede de rosa, sem gostar, por obediência ao meu pastor, e aí chega o pastor Almir aqui e fala assim, Anderson do céu, quem pintou essa parede de rosa? O que acontece? Foi o pastor que tu me deste. Né? Eu não vou apontar, mas automaticamente ele já vai perguntar para o pastor, Doug, rosa? Ficou maravilhoso, eu vou pintar o Vila Vitória de rosa. Você entende? Então, querido, não faça justiça própria. Não viva essa vida achando que você tem direito de ser juiz de si próprio. Sabe por quê? O juiz que tem direito de tacar a pedra em você, não te condena. Por isso você pode ir e não pecar mais. Você consegue entender isso? Isso é maravilhoso, porque ele vai te acusar, o diabo vai te acusar de dia e de noite. O nome dele é Satã. Satã significa o acusador. Então não adianta, ele vai te acusar, te acusar, te acusar. Isso sem limite. E aí você não precisa ficar andando cabisbaixo, achando, nossa, eu sou o menor, nossa, eu sou ruim, nossa, achando que isso é humildade. Isso não é humildade, isso é condenação. Mas para aqueles que estão em Cristo, não há mais condenação. Porque aquele que podia atacar a pedra não tacou, pelo contrário, ele não te condena, ele te traz a vida. Porque João 10:10, se eu não me engano, fala que o diabo vem para roubar, matar e destruir. É isso que ele vai fazer. Ele vai tentar te acusar. Mas espera aí, tem um ponto aqui, tem uma vírgula. Mas depois que ele vai tentar fazer isso, deixa eu te falar, existe um Jesus que veio para te dar vida. Mas não só a vida em abundância. É isso que você merece, é isso que você precisa ter, é isso que é o seu destino. Ter a vida com abundância. O que você colocar a mão ali é santo. O que você fizer tem que prosperar. Sabe por quê? Porque a força não vem de ti, mas a força vem daquele que tem a força e que se fez pecado por mim e por você. Você consegue entender? Então, querido, para de achar que você é culpado, para de achar que você é o menor, para de concordar com o diabo. Ele não tem poder sobre você, por isso que ele só tenta jogar palavras. Você sabia que o diabo não tem poder sobre você? Tem gente que acha que se você tiver por exemplo, uma vida em pecado, você dá liberdade para o diabo tocar na sua vida, que foi o que aconteceu com Jó. Mas não, querido, o diabo não tem autoridade em você, porque em você existe o Espírito Santo. Ele não pode tocar, ele não pode te matar, porque se ele pudesse, ele não ia perder a chance de te matar. Ele pode, sabe fazer o quê? Te fazer acreditar que você tem uma vida condenada e fazer você se matar. Aí eu acredito que ele tem essa artimanha de ficar jogando na sua mente aí que ninguém te ama, e isso você se matar. Mas ele em si não pode tocar em você. Consegue entender? Por isso que ele investe tanto em acusação. Queridos, meu querido, amado irmão, você não está aqui para ser condenado. Você está aqui para crer que ele amou o mundo de tal maneira, de tanta forma, com tanta graça, que tudo que ele tinha de melhor, ele deu da pior forma possível, que foi de cruz, para que eu e você, que merecíamos a morte, tivéssemos a vida, e a vida em abundância. Feche seus olhos. Querido, eu não sei qual que é a maneira que você enxerga a si mesmo. Eu não sei como você está se enxergando hoje. Eu não sei como você está enxergando os resultados da sua vida. Se você acha que isso é culpa sua, se você está sofrendo constante acusação do diabo, mas eu estou aqui para falar que ele pagou o preço por você. Esse é o verdadeiro evangelho, querido. É as boas novas do Senhor, é o evangelho, é a palavra, é a graça dele que nos constrange,
Mas espera aí, você está falando que então, mesmo com tantos pecados, se eu pedir, Ele vai me ouvir? Sim. Ele vai te ouvir, porque não é por você, mas por amor a Ele. É Ele que te ama mais do que você mesmo. É Ele que te ama mais do que tudo nessa vida. Porque Ele nos amou de tal maneira que o Filho único que Ele tinha, Ele deu por mim e por você. E Jesus veio e de tanto amor, Ele se entregou naquela cruz por mim e por você. E não só isso, Ele deixou conosco o Consolador. Aquele que nos consola, aquele que nos ajuda. Querido, você precisa se sentir amado por Ele. Você precisa entender que Ele te ama incondicionalmente. Você precisa entender que Ele não te condena, Ele não te julga. Ele não aponta o dedo na sua cara. Pelo contrário, Ele fala: filho, vem até mim, porque eu tenho o melhor para você. Oh, Espírito Santo, nós precisamos entender essa verdade. Pai, nós precisamos entender, ó Deus, que a nossa vida foi feita para romper, para crescer, para evoluir. Deus, e quantas vezes nós nos pegamos acusados, indignos, ó Deus, de receber algo do Senhor. Mas Deus nos ensina a ver com os teus olhos, nos ensina a amar com o teu amor, nos ensina a viver com a tua vida. Eu gostaria que você ficasse de pé. Fica de pé, todos. Coloca a mão no seu coração. Repete uma oração comigo. Fala assim: Senhor Jesus, eu sei que eu sou amado. Eu sou amado. Fala mais forte: eu sou amado. Eu sou amado. Eu sei que o Senhor me ama. O Senhor se entregou por mim. Eu sou amado. Eu sou filho querido. Fala isso com verdade: eu sou filho querido. Eu sei que o Senhor não me condena. Eu sei que o Senhor me abraça, porque eu sou filho amado. E eu agradeço por tanto amor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, você é amado. Você é amado. Olha para mim. Você é mais do que amado. Ele te ama com todo o amor que Ele tem. Amém? Amém. Glória a Deus.